Fala galera ligada no Stat, estamos chegando para mais um vídeo de dicas aqui no nosso canal. Vamos para a rodada 18, faltam apenas 2 rodadas para acabar esse turno. Então antes de começar o vídeo, já quero que, se você tá perto aí de ganhar a sua liga no turno, comenta aqui no vídeo, fala vou ganhar ou então tô perto, pra gente saber. Mas se você não tá tão bem, fica tranquilo que ainda tem muita água para rolar aí, não só nesse primeiro turno, ainda tem 2 rodadas, mas também aí até o final do campeonato, mais da metade, tem liga tiro curto, tem outros modos de jogo. Muita água para passar embaixo dessa ponte aí. Então, vamos falar um pouco aí dessa rodada 18. Uma rodada que eu já adianto que é bem difícil. A gente via aí nos últimos jogos que tinha sempre um time ali muito mais favorito. Nem sempre dá certo. A gente aprendeu aí com o Palmeiras na última rodada. Mas, em geral, confrontos muito favoráveis de times fortes tendem a ter bons jogadores pontuando. Nessa rodada já é um pouco diferente. A gente não tem esse jogo que a gente olha e fala, nossa, vou escalar 6, 7 jogadores desse time. Esse jogo não existe. Mas aos poucos a gente vai desatando esses nós aí e vai enxergando as melhores opções. Já adianto então, 3 times são mais favoritos segundo as casas de apostas. São eles Palmeiras, Flamengo e Fortaleza. O Fortaleza você pode até olhar e falar, mas será que o Fortaleza não é um grande favorito nessa rodada? Então, o Cuiabá, nos últimos 5 jogos fora de casa, venceu 2 e empatou 3. Então, é um time que está um osso duro de roer, principalmente jogando fora de casa. Não é aquele saco de pancadas que todo mundo esperava que ia ser. Chegou a ser ali um time um pouco mais frágil no início do campeonato, mas agora emendou uma boa sequência, então tem que ficar de olho. Ainda assim, é óbvio que o Leão tem alguns bons jogadores, mas não acho que seja um jogo para você pesar muito. No caso de Flamengo e Palmeiras, inclusive um dos jogos que o Cuiabá surpreendeu foi contra o Palmeiras na última rodada. O Palmeiras enfrenta o Atlético Paranaense em casa, né? Vamos ver como é que vai vir esse time do Palmeiras, que está numa fase meio estranha, deixando alguns pontos no caminho. É óbvio que tem umas excelentes opções, a gente fala de Dudu, de Rafael Veiga, do próprio Renan, mas o Palmeiras não está inspirando aquela confiança toda, né? Já o Flamengo enfrenta um Santos fora de casa. Na última rodada muita gente pesou o Flamengo contra o Ceará e foi um jogo muito difícil, 1-1. O Gabigol não tá na melhor fase, vamos ver se o Bruno Henrique vai jogar. Então tem muitas situações aí, e isso deixa aí claro que não tem esse time muito favorito na rodada. E vou também dar o destaque para o confronto entre Bragantino e Atlético Mineiro, confronto entre o primeiro e o quarto. A gente sabe que o Galo tem umas opções excelentes de cartola, o próprio Bragantino também tem. E aí vai ter aquela reflexão de escalar jogadores decisivos ou fugir desses confrontos muito difíceis. Talvez essa decisão só seja tomada lá no sábado, na hora de fechar o mercado. Vamos aqui para a tela do Cartola para a gente começar a falar aí de opções de jogadores. Começando sempre pelo gol. Gabriel Chapecó na última rodada voltou a fazer aquela boa pontuação que a gente gosta, fez 8 pontos, o cara que tem uma média excelente no campeonato. Enfrenta um Corinthians fora de casa, o Grêmio não está na sua melhor fase, inclusive está longe disso, acabou de ser goleado pelo Flamengo na Copa do Brasil, mas o Gabriel Chapecó está com uma excelente média de defesa, a gente sabe que é um cara que raramente negativa, é uma opção interessante. Um cara para ficar de olho aí nessa rodada é o Maílson. O Sport enfrenta uma Chapecoense, é um duelo de Z4, só que ele é um cara com 59 defesas em 16 jogos, são números excelentes. A gente sabe que o Sport é um time que sofre muitos ataques, é um time frágil, né, defensivamente. Quem sabe aí o Sport não consiga segurar um SG, e ainda com algumas defesas o Maílson pode ser uma excelente aposta. E aí para quem está de olho no SG, por exemplo, times que tem essa possibilidade de ganhar o bônus e que tem jogadores interessantes também, cito o Marcos Felipe. O Bahia não está em boa fase, né? O Fluminense também não está, mas como joga em casa, fica aí como uma boa opção. E tem o próprio Everton, né, que decepcionou na última rodada, mas ele tem uma boa média de 3 defesas por jogo. O Palmeiras é favorito contra o Atlético Paranaense. Quem sabe ele não volte aí a pontuar bem, mas ele decepcionou de certa forma aí nos últimos jogos, ele não tem pontuado tão bem. Beleza? Então, separo esses jogadores. Tem o Marcelo Boeck do Fortaleza também, pode ser uma opção interessante, mas por enquanto também vamos focar em menos jogadores. Lembrando, para acompanhar as nossas dicas lá nas redes sociais, sempre sexta-noite a gente posta as principais opções para cada rodada. Então, a gente já puxa aqui para falar dos laterais. Começa pelo Isla, né, que foi expulso na Copa do Brasil. Alguns flamenguistas não gostaram, mas a gente conhece
o potencial dele. É um cara que a gente escala muito pensando em assistência. Foi poupado no último jogo contra o Ceará. Tem aí 3 assistências em 7 jogos. É sempre essa opção aguda, né? Não sei se o Flamengo é uma aposta segura de SG, diria que não. Pode acontecer, obviamente, mas não acho que seja uma aposta segura de SG. Mas o Isla sempre se destaca aí com essas assistências. Raramente faz gol, mas tem essas decisões. Outras boas opções. Guilherme Arana, cara que voltou a pontuar bem. Você vê que ele teve aí 2 assistências, fez 17. No jogo contra o Fluminense, mesmo tomando gol sem SG, conseguiu 5.8. Ou seja, ele tá voltando a ser esse cara aí. Deu uma boa desvalorizada, né? Porque ele tinha valorizado muito na rodada anterior. É uma opção interessante aí. Um outro cara que também foi expulso na outra rodada. Quer dizer, na rodada não, na Copa do Brasil, que nem o Isla, foi o Wanderson, já no finalzinho do jogo. O cara que tem tido números muito interessantes também. São 3 decisões em 11 jogos. Me agrada. E aí, 2 outras opções aí para finalizar. O Egídio volta a aparecer nas dicas. Não tem sido aquele Egídio com muitos desarmes, com muitas assistências, como aconteceu ano passado, mas é um cara muito ofensivo, bate alguns escanteios, principalmente com o Nenê tem ficado no banco. O Egídio tem batido alguns escanteios, principalmente pelo lado esquerdo. Então é sempre aí uma opção de assistências. E completo com o Marcos Rocha, que é uma opção barata, se você confia nessa volta por cima do Palmeiras. Tem um bom número de desarmes, média de 3 por jogo. Pode sempre deixar alguns pontinhos interessantes. Beleza? Então, já vamos pular, sem mais delongas, para os zagueiros. Na zaga, um zagueiro que me agrada muito para essa rodada é o Nino, campeão olímpico. Voltou a jogar bem contra o Atlético Mineiro. Isso não foi traduzido em pontos, mas é um cara que tinha feito gol na rodada anterior contra o Internacional. Um dos melhores zagueiros aí do campeonato, um dos melhores zagueiros do país na atualidade, então é uma opção interessante. Outro dos melhores é Pedro Jeromel, sem dúvida. É um cara que ficou fora na última rodada, agora ele volta. Tem passado aí por um período aí meio estranho, teve menos de 2.5. Tem decepcionado, é verdade, mas é uma opção barata, né? Então, quando a gente pensa que os jogadores lá na frente custam caro, o Jeromel vira uma opção interessante. Um cara que sempre me agrada bastante também é o Renan, do Palmeiras. Fez 1.6 na última rodada, não foi tão bem, mas você vê que ele tem um bom número de desarmes, excelente na verdade. Para zagueiro, teve quase metade dos jogos com SG. O Renan também é uma dessas opções baratas para você economizar. E aí eu completo com o Miranda, do São Paulo. Voltou a pontuar bem, fez 7.30 na última. É um bom zagueiro, a gente sabe, um zagueiro de nível internacional. Passou por um período aí mais ou menos, mas quando o São Paulo tem SG, ele consegue complementar a pontuação aí com outros desarmes. Um cara que sofre muitos cartões amarelos, só tem um no campeonato. É bom ter esses caras também no time que não te tiram pontos, né, com cartões, com faltas, mas ele já é um jogador mais caro, custa 10 cartoletas. Então, nesse momento, a gente separa esses 4 zagueiros e vamos passar lá para o meio de campo, que é onde a gente começa a ver aqueles caras que a gente quer que faça gol, que faça diferença. Gosto muito das 2 opções do Fortaleza, tanto o Iago Pikachu como o Ederson. O Pikachu foi muito bem na Copa do Brasil, fez gol. É um cara que muito ofensivo, volta e meia aparece com algumas boas pontuações, são 9 decisões e 16 jogos. O Ederson é o inverso, né? O Ederson passou por um período ali que ele teve algumas decisões, mas isso já foi até um pouco, caiu por terra, porque ele tem se destacado bastante, pelos desarmes, 53 em 16 jogos. É um cara que deixa uma pontuaçãozinha garantida todo jogo, e aí pra muita gente tem gostado de escalar 3-4-3, até eu tenho, às vezes no meu time, botado um 3-4-3, às vezes um 4-4-2. Ele é esse bom quarto meia que garante umas pontuações aí, pra você não ficar tão mal em rodadas difíceis, né? E aí a gente complementa com Arrascaeta e Edenilson, 2 caras muito decisivos, né? O Edenilson tá com números excelentes, deu assistência de novo no último jogo, tinha vindo de 2 gols, é um cara que tirou um pouco aquela pecha de ser jogador que só pontuava com pênalti começou a dar assistência, fazer gol. Mais uma excelente opção aí na rodada. O Arrascaeta a gente já conhece o potencial, ficou de fora no último jogo, mas ele raramente decepciona, muito decisivo. O Flamengo tem feito muitos gols, um ataque muito forte, então o Arrascaeta sem dúvida vai ser uma opção nessa rodada. E eu vou complementar com o Veiga,
Batedor de pênalti do Palmeiras, é sempre bom destacar isso. Não tem tido essa opção de pênalti aí recentemente, mas quando vier, ele é o batedor. Tem decidido menos também, mas fez uma pontuação líquida bem interessante na última rodada, 3.8. E aí tem outras opções, para quem gosta até de ousar um pouco mais. O Lima enfrentou o América Mineiro, que a gente sabe que não está tão bem no campeonato. Tem o próprio Alisson, do Grêmio, que é uma opção mais barata para quem quiser economizar um pouquinho. O cara que tem algumas boas pontuações. O meio eu diria que está com jogadores interessantes para essa rodada. A questão é escolher 3 ou no máximo 4 para o seu time. Então vamos passar lá para o ataque. E aí no ataque entra aquilo que a gente falou. O Hulk, sem dúvidas, é uma excelente opção, mas tem um confronto bem difícil, tem que ficar de olho nisso. Ele nas últimas rodadas, ele teve ali um 9.8, depois ele tá patinando um pouco, mas é um cara que procura muito jogo, ele tá sempre correndo atrás, finalização, são mais de 2 por jogo aí. O Hulk me agrada bastante. O Gabigol tá passando por uma fase no Cartola, né? Ele teve aquele hat-trick absurdo na estreia. Depois foram 4 jogos muito ruins. Muito ruins não, porque teve uma assistência aqui, ele fez 6.8, foi bem aceitável. Mas outros jogos deixaram a desejar. E aí, muita gente tá perdendo a confiança nele. Talvez essa rodada ele não seja aquele cara 20/20, 30/30 na sua liga, que é o cara que tá escalado em todos os times. Mas ainda, sem dúvida, é uma excelente opção. Aí vamos então falar dos outros jogadores. O Robson é um cara que vai ser muito escalado. Apesar de ele estar vindo aí de 2 negativadas. Nesse último jogo ficou no banco pelo Fortaleza. Pode vir a ser uma aposta aí, se alguém quiser apostar contra o Cuiabá. Mas já falamos que tem que ficar de olho que o Cuiabá está jogando bem fora de casa. 2 jogadores muito bem escalados na última rodada que vão aparecer de novo. É o Dudu e o Borja. E aí eu fecho com esses 2 também, pra gente não citar muitas opções. Dudu fez uma excelente pontuação líquida. A gente falou aqui no último vídeo, será que é hora de escalar o Dudu? Não é. A gente escalou, teve gente aqui no stats até que botou de capitão. E 7.1 na última rodada foi muito bom. E o Borja deixou o golzinho dele, o Filipão, a gente sempre fala, gosta muito do Borja. E aí jogos em casa, que o Grêmio tenha possibilidade de pontuar. O Borja é uma opção interessante. Batedor de pênalti do time. No jogo passado foi um gol de cabeça, né, com a assistência do Rafinha. Mas é mais um complemento interessante. A gente sabe que o Diego Souza pode tirar sempre os minutinhos dele ali no jogo, mas por enquanto o Borja é uma opção bem interessante para essa rodada. Então vamos voltar aqui. A gente encerra mais esse vídeo aqui do canal do Stats. Lembrando sempre para vocês seguirem a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado, lá no @Stats_Cartola, e não deixem de se inscrever no canal e deixar o like aqui no vídeo, e lembre-se de comentar como é que vocês estão nas ligas aí esse ano, beleza? Então, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.